Nós vamos ler Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. Eu lerei uma vez e depois a igreja lerá segunda vez para a honra e para a glória do nome de Jesus. Colossenses capítulo 4, versículo de número 6. Assim diz a palavra do Senhor. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. A igreja, vamos lá? A vossa palavra todos juntos, vamos mais uma vez. A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal, para saberdes como deveis responder a cada um. Pai, está posta a tua palavra, que diz como devem ser as nossas palavras. Pai, eu quero pedir que a palavra dessa noite seja agradável. Ó Deus, que ela abençoe e edifique o coração daqueles que a ouvirão. Eu quero pedir que ela seja temperada com sal. Ó Deus, ó Pai, que ela, Deus, ó Pai, santifique a vida daqueles que a ouvem, em nome de Jesus. Ó Pai, mas que ela também seja a palavra apropriada para o momento correto que precisamos. Tu nos trouxeste aqui, ó Deus, para te adorarmos e para ouvirmos a tua palavra. Então, Deus, tem misericórdia de nós, porque muitas vezes nós pecamos por pensamentos, por obras, mas também por palavras. E, ó Pai, o Senhor nos deu uma língua que é para abençoar, mas muitas vezes acaba amaldiçoando. E nós pedimos perdão por isso ao Senhor, por todas as vezes quantas a nossa língua não é bênção para a vida de nossos irmãos. Mas nessa noite, de maneira muito especial, fala ao nosso coração e abençoa a nossa vida. Nós clamamos a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar e tardio para se irar. Esse texto está em Tiago 1,19. Seja todo homem pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para irar-se. Tiago está ensinando as suas ovelhas como ouvir a palavra de Deus. Ele está preparando o coração delas para receber a palavra. Então ele dizia que cada um que vem à igreja tem que estar disposto para ouvir, tardio para falar e tardio para irar-se. Se a palavra o confrontar, no lugar de ficar irado com a mensagem, você deve reconhecer os seus pecados na presença do Senhor. Tiago estava ensinando a igreja como ouvir sermões bíblicos. Mas esse versículo bem serve para o casamento. Porque se você quer ser bem sucedido no seu casamento, imagine, seja todo homem pronto para ouvir, ouça muito. Tardio para falar, fale pouco. A palavra usada para tardio no grego significa literalmente retardado. Fala como retardado. Tardio para irar-se. Se você falar muito, falar pouco, ouvir muito e controlar a sua ira, seu casamento vai ser muito abençoado. Mas não é só o casamento, todos os relacionamentos da vida cristã, amados irmãos, devem ser um instrumento no qual as nossas palavras glorifiquem a Deus e abençoem a vida dos nossos irmãos, porque o próprio Senhor Jesus disse que a boca fala do que o coração está cheio. Imagine todas as palavras vãs e frívolas que você falou. Imagine todas as palavras que você já usou que não foram usadas para abençoar a vida de alguém, mas para destruir, para difamar, para acabar com a reputação de alguém. Essas palavras não glorificaram a Deus. E elas revelaram que o seu coração estava totalmente longe de Cristo Jesus. E é impressionante, amados irmãos, que numa carta na qual Paulo nos apresenta que Cristo, querido amigo e irmão, é o centro da história, é o centro do universo, é o centro da criação, é o centro da Escritura, é o centro da nossa vida, é o centro de tudo que há. Numa carta como essa, Deus se preocupa com detalhes tão pequenininhos como as nossas próprias palavras. Essa é uma das cartas da prisão, Paulo escreve de Roma.
ele não conhecia a igreja de Colossos, porque ela foi plantada provavelmente no avivamento de Éfeso, onde Paulo pregava em Éfeso, e Epáfras, que era filho de Colossos, foi a Éfeso, ouviu Paulo pregar e voltou e plantou a igreja de Colossos. Então, é na província romana da Ásia. E essa igreja, ainda que não conhecida por Paulo, e não sendo uma igreja central e de tanto destaque, ela estava passando por um momento de grande luta. Porque ali se despertou uma heresia terrível, que juntava filosofia grega, judaísmo e esoterismo. Então eles se guiavam muito por judaísmo. Eles queriam ser legalistas na sua conduta, mas eles achavam superiores àqueles que tinham uma dialética filosófica, mas também eles eram esotéricos e queriam adorar em cultos de anjos. Então Paulo já começa, já de cara, mostrando lá no capítulo 1 que Cristo é o Criador, que Cristo é o centro de tudo, ele é a plenitude exata, a expressão do ser de Deus, ele é a revelação do Pai. Então Paulo vai confrontar as heresias no capítulo 2. Já no capítulo de número 3, ele diz que nós estamos unidos espiritualmente a Cristo. E por isso nós não precisamos viver atrás de regrinhas judaizantes, buscando a salvação através de obediência humana. Ele fala para nós que, se nós somos ressuscitados juntamente com Cristo Jesus, nós devemos buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive. Pense nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra. E aí ele diz, porque já morrestes, o nosso velho homem já morreu, e a nossa vida agora está oculta juntamente com Cristo em Deus. Nós ainda não estamos no nosso corpo glorificado. E as bênçãos exponenciais que nós teremos do céu não foram reveladas. A nossa vida está escondida com Jesus lá no céu. E ele vai dizer o seguinte, quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, vós também sereis manifestados com ele em glória. Então, nem você sabe o que você vai ser ainda. Mas você está vivendo nesse corpo que é frágil, que é limitado, que muitas vezes você sente que luta contra uma vida para a glória de Deus, mas você ainda não recebeu o seu corpo glorificado. Mas você é um com Cristo Jesus, você está unido espiritualmente a Ele, o seu velho homem já morreu, Cristo habita em você e a sua vida está escondida com Jesus em Deus. Quando Cristo vier, meu querido amigo e irmão, a glória do Senhor vai desabrochar na sua vida e você será como Cristo é. Então, porque você está unido espiritualmente a Cristo, Paulo começa a narrar a partir do versículo de número 5 até o versículo de número 11, vários vícios e pecados que têm que ser abandonados na sua vida. Se você é um com Cristo e a sua vida está escondida com Cristo em Deus, você não precisa viver mais como escravo do pecado. Mas aí então ele diz que dentro da comunidade cristã nós podemos viver uma vida para a glória de Deus. E do versículo 12 até o 17 você lê aquele texto maravilhoso que o pastor Camargo leu no início do culto, que nós devemos vestir a roupa de eleitos de Deus, santos, amados, com ternos afetos, misericórdia, bondade, humildade. Devemos ser suporte uns para os outros, perdoar os pecados uns dos outros, porque Cristo também nos perdoou. A paz de Cristo deve governar o nosso coração. Na nossa igreja deve habitar de maneira abundante e rica a palavra de Cristo, de maneira que nós somos instruídos pela palavra, aconselhados pela palavra, e louvamos a Deus com salmos, hinos e cânticos espirituais, com gratidão exponencial em nosso coração. E tudo o que fazemos, seja em palavra, seja em ação, fazemos em nome do Senhor Jesus. E por isso, então, nós vamos viver uma vida piedosa na nossa família, Paulo vai dizer. As esposas vão respeitar os maridos como Cristo, como a igreja tem que respeitar a Cristo, e os maridos vão amar a esposa como o Senhor Jesus amou a igreja, dando a vida por ela. E aí ele vai dizer que tudo que fizermos, seja em palavra, versículo 2 do capítulo 3, todo quanto fizerdes, fazer de todo o coração, como para o Senhor e não para homens, conscientes de que a recompensa da herança nós vamos receber de Cristo. A Cristo, Senhor, é a quem estamos servindo. E ele diz que aquele que faz injustiça receberá injustiça em troca da injustiça feita. E nisso não há acepção de pessoas. Se você fizer injustiça para alguém, prepare-se para ser disciplinado. Não há acepção de pessoas. E aí ele vai dizer, então, como nós devemos viver, dando um testemunho na vida cristã. Ele fala que quem era senhor deveria tratar com dignidade os seus servos, e os servos deveriam respeitar os seus senhores. Esse texto é paralelo ao texto do enchimento do Espírito, lá na carta de Paulo aos Efésios.
E aí ele vai dizer que para que nós vivamos uma vida cristã digna, nós deveríamos perseverar na oração, dependendo do Senhor. Nós devemos, queridos irmãos, viver com sabedoria diante daqueles que estão lá fora, aproveitando as oportunidades para pregar o Evangelho. E aí Paulo chega no nosso versículo. Ele fala sobre como nós devemos usar as nossas palavras. E o tema da nossa mensagem dessa noite vai ser a palavra que abençoa. Eu não sei se a palavra que você tem dito tem sido uma bênção para aqueles que estão ao seu redor. Mas se nós estamos unidos espiritualmente a Cristo, se o nosso velho homem já morreu, se a nossa riqueza e glória está escondida com Cristo em Deus, que vai se manifestar e vai manifestar a nossa glória, se nós estamos nos vestindo da roupa de eleitos de Deus, se fazemos tudo para a glória de Deus, seja em casa, no trabalho, na igreja, queridos amigos e irmãos, faz parte da nossa vida cristã, de maneira muito importante, a maneira como nós usamos as nossas palavras. E o Senhor, nessa noite, quer desafiar você a ter uma palavra que abençoa. Uma palavra que abençoa. Se as pessoas da sua casa fossem falar a respeito da maneira como você usa as palavras, elas diriam que a sua palavra é uma bênção. Se as pessoas que convivem com você no seu trabalho fossem falar a respeito da maneira como você usa as palavras, elas testificariam que as suas palavras abençoam. As pessoas que conhecem você e convivem com você na igreja poderão dizer que as suas palavras são uma bênção. A boca fala do que o coração está cheio. Se as suas palavras deterioram o outro, difamam o outro, revelam inveja, maldade no coração, talvez o seu coração está totalmente longe de Cristo Jesus. Nessa noite o Senhor quer curar a fonte, quer curar o seu coração, porque se a fonte for curada, a sua boca vai ser abençoada para a honra e para a glória do nome de Jesus. Por isso o Senhor nos apresenta a palavra que abençoa. E a primeira verdade que Ele nos diz nesse versículo é que a palavra que abençoa é uma palavra graciosa. A palavra que abençoa, em primeiro lugar, é uma palavra graciosa. Versículo 6. A vossa palavra seja sempre agradável. Sua palavra é assim, irmão? Sempre abençoadora. Quem está perto de você fica ali doido para ouvir você falar. Fala, meu Deus, o que essa irmã vai falar? Ela é tão espiritual, ela é tão sábia, ela é cheia de Jesus. Cada palavra dela vale mais do que um quilate de ouro. Eu tenho que ficar do lado dela, porque quando ela abre a boca, sai sabedoria, sai graça, sai bênção, sai edificação, para a honra e para a glória do nome de Jesus. É isso que acontece? A sua palavra é agradável? Ou a sua palavra é como a palavra de Lip Hard, aquele desenhozinho que a gente via quando pequeno, onde tem aquela hiena que diz, ó vida, ó tristeza, ó azar. Tem gente que só reclama, irmão. Tem gente que só tem lamúria. Tem gente que só vê o lado ruim das coisas. Tem gente que só vê o defeito. Isso demonstra que ela tem defeito no coração. Porque ela nunca vê o lado bom das coisas. E aí a palavra, amado irmão, reflete o que está no coração. Uma palavra que apodrece. Em Efésios, texto paralelo a esse, Paulo diz, não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas assim a que for boa para edificação, e assim transmita graça aos que ouvem. Torpe, amado irmão, é podre. Podre. Palavra torpe é aquela que apodrece. Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra que apodrece. Mas se a que for boa para edificação, e transmita graça, abençoe. Se a sua palavra não vai abençoar, fecha a boca! Fica calado! A palavra que abençoa é uma palavra
graciosa. Nós lemos aqui, lá atrás no texto, no culto. Você vai ler comigo Colossenses 3,17, leamos todos? Vamos lá? E tudo o que fizerdes, vamos lá, 1, 2, 3? E tudo o que fizerdes, seja em palavra, seja em ação, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Tudo o que fizerdes, fazei-o em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Preste atenção, se você está unido espiritualmente a Cristo, o que Paulo está dizendo é que você representa Jesus. E aí é complicado, irmão. Porque tudo que eu estou fazendo, Jesus está fazendo. Misericórdia. Tudo que eu estou falando, Jesus está falando. Você imagina Jesus falando mal de alguém? Você imagina Jesus falando palavrão? Eu cresci, irmãos, numa cultura em que eu ouvia palavrão 3x4. Meu pai não era crente, era 10, 20, 50 palavrões. E às vezes, assim, quando eu estou no trânsito, dá uma coisa errada, irmão, eu estou piso no feio, a palavra que vem à mente, eu falo, Senhor Jesus, repreende essa palavra, em nome de Jesus. Mas você tem que ser santificado pelo Evangelho. Você, o que você está falando? A sua palavra abençoa? Está vendo aquela irmã lá? Você viu, menina, a roupa de fulana? Que ridícula. Como é que ela tem coragem de vir para a igreja com a roupa daquela? Sua irmãzinha está lá, lutando para emagrecer, uma luta. Aí você fala, você está gorda, hein, menina? Deus tenha misericórdia. Fecha essa boca, gorducha. Hã? Você acha que está abençoando sua irmã? Esse tipo de palavra? Está ajudando ela a crescer espiritualmente? Você viu? O que o presbítero está fazendo lá? O pastor Camargo. Gente, se você falar mal do pastor Camargo, você não é crente, não, você vai para o inferno direto, viu? Meu querido amigo e irmão, a sua palavra é graciosa, a sua palavra abençoa. Todas as palavras que você fala com seu cônjuge, com seu namorado, com a sua namorada, com seus amigos, com seus colegas de trabalho, na igreja, revelam que você está unido espiritualmente a Cristo. Se eu sou de Cristo, quem fala na minha boca é Jesus. Então, meu irmão, lavemos a boca em nome de Jesus, amém, irmão? Porque Jesus não fala mal de ninguém. Jesus não fala palavras obscenas. Jesus não fala palavrão. Jesus não fala palavras para diminuir e destruir as pessoas. As palavras de Jesus são abençoadoras. São palavras graciosas. Que se for para falar besteira e se for para amaldiçoar, bico calado, melhor para você. Fale para a glória de Deus. Mas o Senhor continua a exigir de nós que falemos uma palavra que abençoa. E Ele nos mostra que uma palavra que abençoa, além de ser uma palavra graciosa, ou seja, a vossa palavra seja sempre agradável, ela é uma palavra santificadora. A palavra que abençoa é uma palavra santificadora. O texto diz, a vossa palavra seja sempre agradável, temperada com sal. Ah, reverendo, já sei o que eu faço. Vem para o culto, bota um salzinho na língua, tá beleza. Salzinho na língua. De manhã, pitadinha de sal. À noite, um salzinho temperado com sal. Acabou. Tem que tomar cuidado para não temperar muito, para não dar problema nos rins, né? Mas tem que botar o salzinho na língua. É esse que Paulo está falando aqui. Não, Zezão! Não é isso, não. O sal, naqueles dias da Bíblia, era usado para realçar o sabor dos alimentos. Ainda é usado para isso hoje. Então, quando você tempera
uma boa comida, sem pouco sal, mas sem sal em excesso, o sal realça aquilo que o alimento tem de melhor. Mas você precisa saber que nos dias da Bíblia não havia geladeira. Aí você acha que quem inventou a carne de charque ou a carne de sol foram nossos irmãos nordestinos. Não foram. Nós amamos nossos irmãos nordestinos e a carne de sol que eles fazem é maravilhosa. Mas não foram eles que inventaram. Quando alguém matava um boi, não tinha geladeira. Se não comia a carne toda, tinha que encher a carne de sal e botar no sol para secar. E o sal preservava a carne para que ela não apodrecesse. É isso que o texto está dizendo aqui. A nossa palavra tem que ser uma palavra santificadora. A nossa palavra, amado irmão, deve realçar o que as pessoas têm de melhor. A nossa palavra não pode apodrecer as pessoas. A nossa palavra não pode trazer à luz aquilo que nossos irmãos, que nossos colegas de trabalho, que nossos conhecidos têm de pior. A nossa palavra é temperada com sal. O sal preserva do apodrecimento. Você deveria falar para preservar os seus irmãos de apodrecerem. É uma palavra santificadora. É uma palavra que preserva, que realça o que as pessoas têm de melhor. Jesus, fazendo alusão a isso, em Mateus 5,13, diz: vós sois o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Deus nos colocou, irmãos, para salgarmos este mundo. Nosso grande objetivo é realçar o que esse mundo tem de melhor, mas preservar esse mundo da podridão. Eu não sei se isso já aconteceu com você. Para a glória de Deus, já aconteceu comigo. Chega num grupo de pessoas que gostam de falar palavrão, aí chega assim: fulano chegou, agora a gente não pode falar palavrão, ele é crente. Irmão, isso é uma bênção. Isso significa que a santidade e a graça de Deus na sua vida incomodam. E você, sem falar nada, revela que é santo. E as pessoas, na sua presença, sentem vergonha de falar palavrão. Às vezes, seus colegas de trabalho falam palavras chulas, mesmo sendo homens casados. E, de repente, falam todas as bobeiras do mundo, mas quando você chega, chegou o crentinho, cala a boca, nós não vamos falar nada. Eles zombam, mas isso significa, irmão, que a sua presença está aguilhoando a consciência deles. Quando isso acontece, você está sendo sal. Você está livrando o mundo de se apodrecer. Louvado seja Deus. Deus é maravilhoso. Ah, querido amigo e irmão, um dia desses nós conversávamos com a irmã que participou de um evento com colegas de trabalho, e essa irmã, eu posso falar porque ela falou em público isso, e de repente os colegas de trabalho naquele lugar foram para um outro momento, estavam numa festa e dançaram com homens que não eram seus maridos. E aí elas disseram o seguinte: não, nós não vamos falar nada que aconteceu aqui para o nosso marido, para ele não ficar com ciúme. E perguntaram para aquela moça: você vai falar para o seu noivo tudo que você fez aqui? Ela: claro, eu não tenho nada para esconder dele. Elas ficaram perplexas e assustadas. O crente é aquele que santifica, é aquele que abençoa. E isso começa, irmão, com as nossas palavras. Eu quero perguntar para você: a sua palavra já destruiu alguém? Às vezes você já usou uma palavra tão dura que a pessoa saiu para um canto e foi chorar. Acabou com a moral daquela pessoa, tirou o ânimo dela, ela perdeu as forças. Isso revela que talvez o seu coração está cheio de ira, e você está longe de Deus, porque você quer se vingar com as suas próprias palavras, e você quer destruir as pessoas com as suas palavras. E a palavra de Deus, irmão, diz que a resposta branda desvia o furor, mas a palavra dura suscita a ira. Que resposta nós estamos dando, irmão? Se alguém fala duramente conosco, se a gente grita mais alto,
Não vai dar certo. Então, nós temos que aplacar a ira. Nós temos que falar mais baixo. É assim que funciona. Se você grita mais alto, dá tudo errado. Eu vivi uma experiência no Chile muito impactante. Um oficial da igreja queria que eu disciplinasse um outro oficial que estava fazendo coisas erradas, mas não havia denúncia. E na igreja presbiteriana, ninguém disciplina ninguém sem denúncia. Vocês são presbiterianos sem denúncia ou sem queixa, por escrito. A igreja presbiteriana é uma igreja que valoriza muito os seus regulamentos. Então o irmão queria que eu chegasse sem denúncia, sem prova, tirasse o outro oficial da ceia. E eu não o fiz, porque não tinha que fazê-lo. De repente, nós fomos num evento do sínodo na praia, e aquele meu oficial faltou à igreja, e eu falei, senti falta do amado na Santa Ceia hoje. O senhor deixou aquele vagabundo participar da ceia, não sei o que, começou a gritar. Eu segurei no braço do irmão, falei, grita comigo não, varão. Além de ser seu pastor, eu sou homem como você. As coisas podem dar errado. Grita comigo não. Falei baixinho. Ele, reverendo, me desculpe, e saiu correndo para dentro da igreja. E depois, na próxima reunião do conselho, pediu perdão na frente de todo mundo. Se eu gritasse mais alto, irmão, acabava o culto. Tem hora que é melhor baixar o tom. E às vezes, com um tom mais baixo, a palavra vai entrar na alma daquela pessoa. E ela vai se envergonhar de tudo aquilo que ela fez. A resposta branda desvia o furor. A pessoa vem te cutucar, encher a paciência. Fala assim comigo, não. Deus te abençoe. Apaga o fogo. A palavra branda desvia o furor. Sua palavra tem que santificar, tem que abençoar, tem que mudar o ambiente. Se alguém fala besteira, você abre a Bíblia e fala o que é certo. E você abençoa, você edifica, você está unido espiritualmente a Cristo. As suas palavras são as palavras de Jesus. Jesus fala na sua boca. Então, que a sua palavra seja um instrumento para santificar a vida de todos aqueles que estão ao seu redor. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém, meus irmãos? Vamos cuidar das nossas palavras essa semana, hein? A maneira como falar com a esposa, com o esposo, com os filhos, com o pai, com os nossos irmãos, com os nossos amigos. Que a nossa palavra extraia o melhor das outras pessoas e seja um instrumento para que elas cresçam em santificação. Em nome de Jesus, para a glória de Jesus. Amém. As suas palavras têm abençoado os demais? Se quem convive com você dentro de casa fosse dar um testemunho a seu respeito, essas pessoas diriam que as suas palavras são uma bênção para a vida delas. Porque, irmão, falar palavras abençoadoras na igreja é fácil. No púlpito é fácil, no louvor é fácil, na escola dominical é fácil, na rodinha depois do culto é fácil. Você não convive com o seu irmão todo dia, você só vê uma vez na semana. Mas é dentro de casa que as pessoas sabem quem nós de fato somos. Suas palavras são uma bênção. Suas palavras abençoam. Ou suas palavras só criticam, só atacam, só veem defeito, só destrói o outro. Suas palavras encorajam. Jesus está abençoando quando você abre a boca. A palavra que abençoa é uma palavra graciosa. A palavra que abençoa é uma palavra santificadora. Mas, em último lugar, nesse pequenino versículo, o apóstolo nos diz que a palavra que abençoa é uma palavra apropriada. A palavra que abençoa é uma palavra apropriada. Versículo pequeno, esboço claro, sermão fácil, escreva na mente e no coração. A palavra que abençoa, em primeiro lugar, é uma palavra graciosa.
A palavra que abençoa é a palavra santificadora, ela santifica quem está ao meu redor. Mas a palavra que abençoa, ela é uma palavra apropriada. O apóstolo diz, vamos ler o versículo todos comigo? A vossa palavra seja sempre agradável, temperada com, para saberdes como deveis responder a cada um. Saber e observar com atenção, perceber e responder de maneira propícia. Nós precisamos, irmãos, saber como responder a cada um. Nós temos que aplicar a palavra certa na hora certa a cada pessoa. Eu sou pai de 3. Eu posso falar a mesma palavra para cada um deles. Um não vai estar nem aí. Outro vai emburrar e vai ficar trancado no quarto com raiva, revoltado a vida inteira. Outro vai dar risada e vai rir da minha cara na palavra que eu falei. E vocês já estão pecando aí, pensando quem é quem. É assim que funciona. Nós temos que saber usar a palavra apropriada. É impressionante. Com cada pessoa você fala num tom diferente. Isso significa, irmãos, que nós não vamos ser, não significa que a gente vai ser politicamente correto, não. Nem que a gente vai atuar como efeminado, não. Tem hora que você tem que falar coisas difíceis. Tem hora que é preciso falar coisas duras. Mas mesmo assim nós temos que falar de maneira digna. Nós temos que usar a palavra com propriedade. Provérbios 10, 19, Salomão diz assim: no muito falar não falta transgressão. Fecha a boca. Para de falar pelos cotovelos. Se você não quer ficar transgredindo muito, fale menos. No muito falar não falta transgressão. Mas olha o que ele diz. E o que modera os lábios é prudente. Provérbios 10, 19. No muito falar não falta transgressão, mas o que modera os lábios é prudente. Há um versículo na Bíblia, que eu vou citar agora, que eu acho maravilhoso. Provérbios 17, 18, ele diz assim, ó, até o estudo, quando se cala, é tido por sábio. E o que cerra os lábios é tido por sábio. Você está numa conversa e vê aquele cara calado, sisudo, assim, você fala, isso aí deve ser um intelectual. Isso aí é um poço de sabedoria. Só porque ele está calado. Olha o que até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Né? Ele bota a mão assim, meu Deus, parece um filósofo. Até o tolo, quando se cala, é tido por sábio. Então, ainda que você não tenha um brilhantismo, um grande intelectualismo, fecha a boca, porque você vai passar por sábio. Pelo menos você não vai machucar ninguém. Um outro provérbio maravilhoso, Provérbios 25, 11. Nele, Salomão diz assim, como maçãs de ouro, imagine, joias, maçãs talhadas em ouro puro, em salvas de prata, em bandejas de prata. Assim é a palavra dita a seu tempo. Irmão, como é bom ouvir uma palavra boa. Uma palavra que é bálsamo para o nosso coração. Muitas vezes você está desanimado, angustiado, triste, e você vai se aconselhar com alguém, e aquela pessoa, depois de você chorar, se lamentar, abre para você lá Isaías, e o Senhor diz assim, não temas porque eu sou contigo. Não te assombres porque eu sou o teu Deus. Eu te fortaleço, eu te ajudo, eu te sustento com a minha destra fiel. Meu Deus, é como se você colocasse o dedo numa tomada de 220, entra energia em você, você fala, aleluia, vamos embora, Deus está comigo. Você renova.
Mas até, irmão, quando alguém cai num pecado vergonhoso. Gálatas 6, Paulo diz assim, irmãos, se alguém dentre vós for surpreendido em alguma falta, ou seja, a falta não é a regra na vida do cristão, é um acidente. Ele fala para os líderes da igreja, vós os que sois espirituais maduros, corrigiu com espírito de brandura. E guarda-te para que não sejas também tentado. Irmão, nosso conselho tem o desafio de aplicar a disciplina. Isso é tão desafiador, as pessoas de hoje não entendem isso. Mas eu tenho sido muito abençoado para a glória de Deus no Conselho da Unida, porque às vezes você chega no Conselho da Unida e às vezes você vê alguma pessoa que vai ser disciplinada que cometeu pecados horríveis, feios e tristes. E aí então, foi surpreendida em alguma falta. E que privilégio às vezes é ouvir os presbíteros como homens maduros e espirituais corrigir aquela pessoa. O verbo usado no grego para corrigir ali é o mesmo verbo usado para endireitar um braço fraturado. É como se houvesse uma fratura, e nos dias da Bíblia não tinha anestesia. Então a pessoa, o braço virava para o outro lado, alguém tinha que trazer, tac, doía. A correção dói. E já porque ela dói por si mesma, ela tem que ser feita com espírito de brandura. O corrigir ali também significa, era a mesma palavra usada para coser de novo as redes de um pescador que estavam rasgadas. Exige uma agulha, uma linha, uma costura, mas tem que ser feito com espírito de brandura. Sabe por quê? Porque você podia ter caído naquele pecado. Qualquer um de nós é passível de cair em qualquer pecado. Então, quando chega um irmão envergonhado, porque caiu no pecado, nós não vamos tripudiar em cima do irmão. Nós não vamos dizer, mas você é um vagabundo safado mesmo, né? Toma vergonha, vagabundo descarado. Como é que você diz secreto? Se você falar assim, você não está reconhecendo seu próprio pecado. Você está cheio de justiça própria e está se achando bom demais. Então, a gente tem que falar de maneira apropriada. Agora, há momentos dos quais o pecador está soberbo. E você confronta ele e ele diz, não, ninguém tem nada para me dizer, não. E aí, nessa hora, você deve ser firme. Eu me lembro uma vez lá em Brasília, que nós fomos disciplinar um homem que estava adulterando contra a esposa. De repente, ele quis chegar dando uma de bravo, bateu a mão na mesa do conselho. Conselho, não tem que me dizer nada, não. Eu pago minhas contas, eu cuido da minha vida, e conselho, não tem que me falar nada, não. Aí, nessa hora, o pastor não pode ser docinho, irmão. Nessa hora, o pastor dá um tapa na minha. Coloquei o microfone. Seu cara de pau, você prometeu que ia respeitar as autoridades da igreja enquanto elas permanecessem fiéis às Escrituras. Então, conselho, tenho que te dizer, sim, você prometeu que ia obedecer. Coloque-se no seu lugar. Mas até isso a gente fala com amor. Tem hora que tem que ser assim, não tem jeito. Mas a nossa palavra tem que ser uma palavra apropriada. Eu não sei se já aconteceu com você, você está meio agitado, fala uma palavra fora de lugar com alguém que você ama, e de repente a pessoa traz uma palavra tão abençoadora que a sua cara queima de vergonha. Você fala, meu Deus, por que eu fui falar desse jeito? Que bobeira. Eu preciso aprender a andar mais com Cristo Jesus. Como a palavra abençoada nos ajuda, irmãos, nos faz andar adiante. Lá no Chile eu tinha um presbítero que era um grande executivo, aquele irmão, foi eleito o terceiro melhor executivo do Chile na época que nós estávamos lá. E quando nós voltávamos para o Brasil, ele me levou para a fazenda dele, a região dele em Curicó. Além de várias empresas, ele tinha uma fazenda onde ele plantava pinheiros. Falava pinos em espanhol, né? E aí, de repente, então, a gente passeando pela fazenda, nós conversamos muito, ele agradecendo pelos 7 anos, pelo que nossa igreja tinha vivido no Chile e pelo que aconteceu na denominação inteira, como fruto do trabalho dos brasileiros. A fazenda do nosso presbítero era muito bonita. A casa dele, amados irmãos, era mais ou menos assim. Ela era reta e tinha partes assim. Tinha uma biblioteca maravilhosa, né? Cleuzinha e eu com os meninos ficamos numa suíte linda ali. Tinha a quadra de tênis. A gente tinha um riozinho na beira. Foram dias muito preciosos.
Mas eu saí para andar com ele, ele virou para mim e falou assim, pastor, está vendo esse campo aqui de pinheiros aqui? Eu estou plantando, nós vamos colher daqui 50 anos. Eu falei, você já tem 60, para que você está plantando? Ele falou para mim, pastor, porque Deus não me ensina a ser egoísta. Eu tenho que pensar nas próximas gerações. Toma, distraído! Eu tenho que pensar nas próximas gerações. Pode ser que meus filhos ou os meus netos venham colher. E se eles não colherem, quem for o dono dessa fazenda vai colher. Eu tenho que abençoar quem vem depois de mim. Ali eu aprendi uma lição para a minha vida, meu irmão. E eu tomei uma decisão. Que em todo o lugar no qual eu passar, o pastor que vier depois de mim tem que chegar numa situação muito melhor do que a que eu cheguei. E foi o que eu tentei fazer no Guará 2 antes de vir para cá. Eu falei, eu vou deixar para o meu sucessor uma igreja bem preparada, porque eu estou apresentando essa igreja para Cristo. Então ele vai chegar numa igreja de gente preparada, gente crente, gente que quer trabalhar, gente que quer andar com Jesus. Porque Deus me chamou para abençoar as próximas gerações. Que palavra apropriada. Que palavra que me ensinou o que eu preciso fazer no meu ministério. A sua palavra é assim, é apropriada. É uma palavra que abençoa. De repente, alguém chega para você falando mal do irmão fulano de tal. Aí você pega aquela pessoa assim, vamos lá conversar com o irmão fulano de tal. Você já parou para pensar que tem gente na igreja que o ouvido dele é uma fonte de fofoca? Todo mundo leva fofoca para essa pessoa? Já parou para pensar nisso? Tudo que é fofoca chega para aquela pessoa. Por quê? Porque ela dá asa para a fofoca. Ela gosta de manipular a fofoca. Ela se sente bem. Ela fala assim, olha, como as pessoas me procuram para dizer as coisas que estão erradas. E ela se sente importante. Que pessoa miserável essa? Nem sabe que a sua importância e o seu valor está em Cristo Jesus e na identidade que ela tem no Senhor. Por que as pessoas não ficam falando mal das pessoas para mim, meus irmãos? Porque além de achar que eu sou doido, né, que muita gente acha, isso é verdade, eu vou pegar você e nós vamos conversar com outra pessoa. Então a pessoa para vir falar mal de alguém para mim tem que pensar muito bem. Porque eu vou chamá-la para obedecer às Escrituras. Agora tem gente que ouve, você viu o que fulano falou? E aí ele fala para outro, e quem conta um conto, aumenta um ponto. E de repente surgem histórias mirabolantes a seu respeito. Algum tempo atrás eu ouvi uma conversa aí de que alguém disse que eu tinha levado um assunto para o conselho da igreja, e eu argumentei, todos os presbíteros se levantaram e votaram contra mim naquele assunto, e eu bati na mesa, mas os presbíteros se impuseram, disseram, não é assim, reverendo, e não sei o quê, e me colocaram no meu devido lugar. Eu falei, meu Deus do céu, que absurdo. Teve isso, presbítero Cleves? Que absurdo. E uma pessoa que nem do conselho é contando essa história, eu falei, meu Deus do céu, como é que pode? Não se preste para esse tipo de coisa, meu irmão. Não use sua boca para o diabo. Não use sua boca para o inferno. Não empreste sua boca para Satanás. Mas abra sua boca para abençoar. Porque se você está unido com Jesus, quem fala na sua boca é Jesus. Jesus fala palavras chulas. Jesus, quando os rapazes estão sozinhos, Jesus fala palavras sujas a respeito das moças. Jesus é fofoqueiro. Jesus fala, ainda que de maneira doce, palavras que vão destruir o caráter e a reputação de outra pessoa. A boca fala do que o coração está cheio. Do que o seu coração está cheio? De ira, de difamação, de rancor. Que o Senhor te perdoe dos seus horríveis pecados. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor mude a fonte
purifique a fonte, para que da sua boca saia uma palavra agradável, temperada com sal, que sabe responder a cada um da maneira certa. Porque Cristo morreu por nós e nós somos um com Ele. Que nós entendamos que quem tem que falar na nossa boca é o Senhor Jesus. Que da sua boca saia uma palavra que abençoa. Que palavra é essa, pastor? Uma palavra graciosa, uma palavra santificadora, uma palavra apropriada.